E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Lima e esse canal é para quem quer entender mais sobre o mundo dos carros sem complicação. Aqui você vai encontrar dicas valiosas, conteúdos objetivos e tudo que realmente faz diferença na rotina de quem dirige. Já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar o vídeo até o final, porque conhecimento nunca é demais, principalmente quando o assunto é seu carro. Todo motorista é obrigado a seguir não apenas os sinais, as marca-cores e a conformidade com as regras, mas também a situação na estrada. De acordo com as estatísticas, a velocidade dos veículos, a densidade e a natureza do movimento têm um impacto enorme na segurança do trânsito. Se um motorista estiver desatento, até mesmo seu menor erro pode levar a consequências extremamente sérias e perigosas, como ferimentos e morte de pessoas. Levando em conta todos os fatores, decidiu-se introduzir o conceito de direção perigosa. No entanto, nem todos entendem o que ele significa, quais penalidades ele prevê e quais nuances ele implica. Essas questões devem ser compreendidas para que, no futuro, não haja dificuldades e problemas com a interpretação do significado de direção perigosa. Pela primeira vez, a direção perigosa como um conceito oficial foi introduzida no verão de 2016. Em seguida, esse conceito ou definição de direção perigosa apareceu nas regras de trânsito. De acordo com o ato legislativo, o termo implica a realização repetida, por uma mesma pessoa, de ações que podem provocar e acarretar riscos de lesões, ferimentos e morte de pessoas, bem como danos materiais a indivíduos, organizações e patrimônio público. No entanto, a situação será muito mais grave se essas ações ou atos perigosos na forma de infrações forem cometidos pelo motorista um após o outro. Grosso modo, estamos falando de várias infrações de trânsito que estão incluídas em um episódio comum. O motorista pode exceder o limite de velocidade, voando para a pista ou calcada em sentido contrário, atingindo pessoas ou danificando outros veículos, voando contra um prédio e assim por diante. A definição considerada é geral para esse termo. Mas a lei prevê infrações específicas que podem se enquadrar no conceito de direção perigosa ou direção perigosa. Elas são consideradas separadamente nos artigos relevantes das regras de trânsito. Ou seja, o novo termo atua como um conceito unificador para vários atos normativos e disposições. O que se aplica à direção perigosa? Ao estudar a essência da direção perigosa nas regras de trânsito, é possível distinguir 5 direções principais nas infrações que definem um estilo de direção perigosa. São essas disposições que possibilitam acusar o motorista de direção perigosa, emitir uma multa correspondente ou impor outro tipo de punição prevista nas regras de trânsito e em outros regulamentos. Aqui estamos falando de situações em que as regras a seguir são violadas e o movimento de veículos motorizados é considerado perigoso. O motorista ignora sinais e chamadas para dar passagem a outro veículo quando há uma vantagem correspondente. Essa infração é mostrada no parágrafo 8.8 do Código de Trânsito. Há um rearranjo em condições de tráfego pesado, ou seja, tráfego denso em autoestradas. Aqui nos voltamos para o parágrafo 9.4. O motorista deliberadamente não permite que outro veículo ultrapasse, ou seja, há uma obstrução intencional da manobra. A situação é considerada no parágrafo 11.3. O motorista faz uma frenagem brusca. Os casos em que o motorista tentou evitar um possível acidente são considerados uma exceção. Regulamentado pelo parágrafo 10.5 das regras de trânsito. O motorista não observou a distância do veículo à frente e violou o intervalo lateral com os carros localizados à direita e à esquerda. Esse regulamento é discutido no parágrafo 9.10. A direção perigosa, DD, também pode ser chamada de direção agressiva. Além dessas infrações, a DD também inclui dirigir em calcadas, mudanças frequentes de faixa em tráfego intenso, gestos anormais, gritos agressivos e linguagem grosseira com outros motoristas. A lista é bastante aberta, pois as nuances específicas da infração dependem em grande parte do nível de responsabilidade e imaginação do próprio motorista. Condições de reconhecimento. Existem condições essenciais que permitem que a direção seja reconhecida como extrema, agressiva ou perigosa.
Todos os conceitos são igualmente adequados para a designação do termo. A primeira condição e o cometimento de um mínimo de 2 ou mais infrações que se sucedem. De acordo com as regras de trânsito, as ações serão classificadas como OV se as infrações estiverem relacionadas a cláusulas diferentes das regras, ou se a mesma cláusula for violada, mais repetidamente. Ao mesmo tempo, o conceito de cometer infrações uma após a outra não é especificado, de modo que cada policial de trânsito pode decidir individualmente se a ação de um motorista é perigosa ou não. Na prática, foi comprovado que o tráfego pode ser reconhecido como perigoso mesmo em situações em que há um intervalo considerável entre as violações. A segunda condição para o reconhecimento de uma OV é uma ameaça à vida ou à saúde das pessoas, bem como à segurança da propriedade. Essa condição pode ser considerada objetiva e inequívoca em situações em que realmente é possível registrar o fato da presença de tal perigo. O fato da incorporação da ameaça se manifesta na forma de um acidente de trânsito. Mas se houve um perigo, mas ele não levou a nenhuma consequência, e problemático registrar o perigo. Os motoristas embriagados são considerados um caso especial. O fato de sua condição ao cometer uma condução sob efeito de álcool pode acarretar responsabilidade administrativa e criminal. A escolha da medida preventiva está diretamente relacionada a circunstâncias específicas. A saber, o motorista se recusou a ser examinado, o proprietário do carro deu o controle a uma pessoa intoxicada, uma pessoa morreu devido às ações de um motorista embriagado, etc. Outro caso especial é a intoxicação por drogas, bem como a captura repetida de um motorista em estado de embriaguez ou sob a influência de drogas narcóticas. Nesse caso, são aplicadas penalidades administrativas e criminais. Leia também etiquetagem da bateria do carro, como determinar a data de emissão, fixação e prova. Muitas pessoas tiveram que testemunhar infrações flagrantes, cujo autor é simplesmente obrigado a arcar com a merecida punição apropriada. A direção perigosa é uma dessas situações. Portanto, as testemunhas estão interessadas em saber para onde enviar o vídeo, se foi possível corrigir a direção perigosa e se as informações na forma de clipes de vídeo serão consideradas pela polícia em geral. Afinal de contas, ninguém quer ter um aplicativo desperdiçado e não poder punir merecidamente o infrator. Antes de decidir para onde encaminhar uma infração, ela deve ser registrada. Isso geralmente é feito por gravadores de vídeo nos carros de patrulha. Mas também é feito por câmeras de vigilância externas e câmeras projetadas para o registro automático de infrações de trânsito. Embora teoricamente não haja nada de complicado na fixação, na prática os órgãos de aplicação da lei, ou seja, os policiais de trânsito, reconhecem o fato da complexidade da coleta de provas. Isso se deve à falta dos equipamentos necessários em muitos veículos especiais. Além disso, as câmeras de rua nem sempre conseguem capturar um infrator devido ao ângulo de visão estreito. A única questão é se o cidadão vai querer lidar com essas questões. Se o assunto lhe diz respeito pessoalmente ou a pessoas próximas, a pessoa com certeza coletar informações sujas sobre o infrator para que ele seja punido. Apresentação de uma reclamação. Quando surge uma situação em que um cidadão registrou o fato de uma infração cometida por um motorista sobre sua direção perigosa, algumas pessoas querem fazer uma denúncia às autoridades competentes. Dependendo da situação específica, a testemunha que forneceu a prova pode ser chamada ao escritório para esclarecer as informações. Embora, às vezes, todas as questões adicionais sejam resolvidas por telefone. Se você decidir enviar uma reclamação com provas pelo site oficial da Polícia de Trânsito, será necessário preencher um formulário especial. No caso de uma solicitação por escrito, é permitido preenchê-la em um formulário gratuito. Nesse caso, é extremamente importante que a solicitação contenha determinadas informações, data do incidente, hora, informações sobre o infrator, número da placa, marca e modelo do carro, descrição da situação relacionada à infração de trânsito, descrição do artigo sob o qual a punição está prevista. Depois que a solicitação for aceita, ela será considerada e o infrator será tratado.
Se uma pessoa será ou não responsabilizada por direção perigosa depende de vários fatores e da decisão final que pode ser tomada no tribunal. Mas você não deve demorar a reclamar sobre direção perigosa se realmente tiver registrado tal fato e acreditar que é justo punir o motorista por suas ações. Artigos e multas. Uma vez que a OVI principalmente prevista para a responsabilidade administrativa, aqui é necessário começar pelo cão RF. Ou seja, estamos falando do Código de Infrações Administrativas da Federação Russa. No caso de uma infração como direção perigosa, a punição é regulada pelo artigo 12.38. E ela que é o principal documento regulatório para determinar a medida da punição em relação aos motoristas que violaram os requisitos das regras de trânsito e se enquadraram na definição de direção extrema. O valor da multa depende do artigo específico do cão sob o qual a pessoa foi processada e acusada de direção agressiva. Aqui nos baseamos nos artigos 12,14 e 12,15. Eles estabelecem as seguintes disposições: se o motorista não deu passagem a outro motorista que tinha prioridade, a punição prevê uma advertência ou uma multa de 500 rublos se um motorista cortar alguém, frear bruscamente ou reorganizar o carro de forma incorreta. Ele terá de pagar 5.000 rublos. Pode-se discutir sem parar se esse valor é suficiente para punir a direção perigosa. Aqueles que são acusados consideram esse valor exagerado e irracional. No entanto, aqueles que sofreram com a ação de temerarios exigem medidas preventivas mais rigorosas. Desde janeiro de 2018, uma nova lei está em vigor, segundo a qual os motoristas são punidos com multas de 5.000 rublos por direção perigosa. Ao mesmo tempo, propostas para aumentar as multas por direção perigosa estão sendo ativamente consideradas. Além disso, os motoristas podem ser privados de sua carteira de motorista e outras medidas podem ser aplicadas. Ao mesmo tempo, os infratores estão naturalmente se interessando pela questão da possibilidade de evitar multas por uma infração perigosa. Essa é uma pergunta bastante esperada. Afinal, se levarmos em conta as multas atuais e o fato de que, em breve, a direção perigosa poderá ser punida de forma ainda mais severa, então qualquer oportunidade de evitar o pagamento de tal quantia se torna extremamente relevante e procurada. Sejamos objetivos. A melhor maneira é eliminar o próprio fato da direção perigosa. Ou seja, o motorista deve obedecer às regras de trânsito e não fazer manobras contrárias à lei e às regras de trânsito. Como evitar o pagamento de uma multa? Há várias opções para tentar evitar a punição se você for processado por direção agressiva ou perigosa. De acordo com a lei, a penalidade não é aplicada se a infração tiver sido cometida por uma pessoa com deficiência. Isso inclui motoristas com o primeiro ou segundo grupo de deficiência, o infrator for uma mulher em uma situação de risco, ou seja, uma mulher grávida ou uma mulher com um filho menor, o infrator e um cidadão que foi convocado para o serviço ou membro das forças armadas, o agressor tem uma posição especial. Isso inclui funcionários de órgãos de assuntos internos, bem como representantes do sistema penal, o infrator tem menos de 18 anos de idade, ou seja, ele é, de fato, um menor. Leia também segurança do carro, como funciona a prevenção de escorregões. Se os cidadãos dessa categoria tiverem cometido uma infração que preveja a responsabilidade nos termos do artigo sobre direção perigosa, de forma mais severa do que uma multa, eles poderão obter uma redução da penalidade. Por exemplo, uma prisão pode ser substituída pelo pagamento de uma multa. Mas, nesse caso, o valor da multa exceder o valor legal padrão de 5.000 rublos. Agora, o que diz respeito aos motoristas comuns que não têm nenhum privilégio? Eles devem entender que a multa por OV não será emitida pelo inspetor que o parou, mas pelo chefe da polícia de trânsito com base em um relatório preparado. Em tal situação, a única maneira de provar a inocência é tentar convencer o inspetor de que o motorista fez todas as suas ações com um único objetivo. Ou seja, para evitar um possível acidente de trânsito. Se o motorista estiver profundamente convencido de que está certo e estiver pronto para defender sua posição até o fim, faz sentido recorrer a advogados.
Eles ajudarão a coletar provas e a contestar a decisão sobre a punição. É possível obter um desconto de 50%? Se a multa ainda tiver sido emitida e o motorista for obrigado a pagá-la, mesmo assim vale a pena pensar em oportunidades de economizar dinheiro. Não se esqueça do artigo 32.2 do Cão, que regulamenta o recebimento de 50% de desconto no pagamento de multas. Com relação ao artigo 12.38, não há exceções. Isso significa apenas que, mesmo no caso de uma acusação de acordo com o artigo sobre direção perigosa, o infrator tem a oportunidade de pagar apenas metade do valor especificado na sentença. Para obter esse desconto, você só precisa cumprir os prazos. A multa deve ser paga no prazo máximo de 20 dias após a emissão da decisão e antes que a multa seja registrada no banco de dados da Polícia de Trânsito. Por que esse termo foi introduzido e quais são suas armadilhas? É difícil nomear sem ambiguidade as razões para a introdução do termo de direção perigosa. Com base nas informações disponíveis, essa decisão está associada à necessidade de endurecer a penalidade para vários delitos cometidos simultaneamente. Pagar por cada infração separadamente proporciona uma penalidade menor em termos do valor das multas do que uma única condenação por direção agressiva ou extrema. Ninguém vai eliminar o conceito de direção perigosa em 2018. Há uma tendência diferente, segundo a qual, para o cometimento consecutivo de várias infrações, a punição pode ser endurecida, multas mais graves podem ser aplicadas e não apenas infrações administrativas, mas também criminais, podem ser processadas. No entanto, os artigos criminais são usados somente em situações em que a direção perigosa tenha levado a consequências relevantes, na forma de ferimentos ou morte de uma pessoa, bem como danos à propriedade. Apesar de todos os aspectos positivos e objetivos do novo conceito nas regras de trânsito e na Cão, ainda existem algumas armadilhas da ON. Elas foram inicialmente temidas quando da introdução desse termo. E isso diz respeito aos seguintes pontos: a seletividade da inspeção. Os motoristas têm certeza de que apenas as pessoas comuns e os cidadãos com uma renda pequena e o status correspondente estão sujeitos a essas multas, enquanto os proprietários de carros de elite não são tocados de forma alguma ou são punidos por artigos separados. E essa é uma multa muito menor do que a da OAV. Portanto, é necessário introduzir um instrumento legal que permita, sem exceções, multar e punir todos aqueles que se enquadram no escopo da lei sobre direção perigosa. Fraude por parte dos inspetores. O mecanismo para determinar a direção perigosa é muito condicional e, em muitos aspectos, não tem critérios e definições claros. Isso provoca situações de conflito e permite que os inspetores abusem de sua posição. Assim, há o risco de aumentar o suborno e impor multas sem provas objetivas da culpa do motorista. Imprecisões na definição. A direção perigosa é definida como a repetição de uma infração várias vezes ou o cometimento de várias infrações diferentes em sucessão. Ao mesmo tempo, não há uma redação clara sobre o que se entende por tempo e qual pode ser o tamanho do intervalo entre as infrações. A melhor solução é cumprir todas as regras para não descobrir mais sobre o relacionamento com o inspetor, não incorrer em multas e evitar tentar se tornar uma vítima de fraude e estelionato. O motorista precisa dirigir com calma, levar em conta as marcacões da estrada, responder aos sinais de trânsito, não criar obstáculos para outros usuários da estrada e ser apenas um cidadão cumpridor da lei. Dessa forma, não haverá dúvida de que você está dirigindo de forma perigosa. É extremamente útil ter um gravador de vídeo para esses casos. Com a ajuda dele, você pode confirmar o fato de que sua manobra foi causada por uma situação perigosa na estrada. E todos os seus rearranjos, frenagens bruscas e outros momentos, mencionados na lei sobre direção agressiva, tiveram como único objetivo tentar evitar um acidente e evitar consequências ainda mais graves. Em conclusão, a direção perigosa é uma questão seria que afeta a segurança de todos nas estradas. É fundamental que os motoristas estejam cientes dos riscos e adotem comportamentos responsáveis ao volante.
Lembre-se de respeitar os limites de velocidade, evitar distracões e nunca dirigir sob a influência de substâncias. A prevenção é a chave para garantir que todos cheguem ao seu destino em segurança. Ao seguir essas orientações, você não apenas protege a sua vida, mas também a de outros. Dirija com responsabilidade e faça a diferença nas estradas.